Todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite. É muito bom estar na Casa Espírita, tendo a oportunidade de trocar, né, uma ideia, fazer um bate-papo, né, porque aqui eu não sou palestrante, mas a gente prepara o estudo para a gente trocar, né, um pouco das informações, e muitas delas conosco cotidianamente acontecem. E a gente às vezes se esbarra, né, em saber como agir da melhor maneira possível nas situações que a vida nos coloca, por escolha nossa. E aí, a Andréia pediu que nós trouxéssemos o tema orgulho e humildade. E aí, nós fomos buscar lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus chama a atenção para que nós possamos amar os nossos inimigos. Caramba, né? Amar aquele que não gosta de mim, amar aquele que pensa diferente de mim, amar aquele que age ao contrário daquilo que eu penso. Quando a gente fala ao contrário daquilo que eu penso, quer dizer o quê? Todo aquele que pensa e age diferente de mim é o meu inimigo. Então, minha esposa que não pensa igual a mim é minha inimiga. O meu filho que não pensa igual a mim, porque nós somos espíritos diferentes, é meu inimigo. E aí a gente começa a avaliar e começa a tirar a conclusão de que os nossos maiores inimigos vivem e moram dentro de nós. Porque quando eu não consigo entender que cada um está no seu lugar, tendo o que merece e lutando para se melhorar, todo mundo é nosso inimigo. Porque ninguém pensa igual a mim. Então, se eu penso diferente da minha irmã, o que prevalece? O bom senso ou a minha opinião? E a gente cai nesses conceitos, né, que toda vez a gente acaba se esbarrando. Muitas vezes a gente nem percebe que a gente está sendo orgulhoso. E aí vem a humildade, que chama a atenção a gente, a necessidade dessa reforma íntima, que tem que partir de mim para que eu possa começar a compreender como a sociedade está observando. E aí a gente vai entrar nesse capítulo. Eu gosto sempre de fazer, e essa é uma maneira da nossa casa, a gente volta um capítulo e passa um para a gente conseguir fazer a ligação. O Evangelho, uma vez eu falei que o Evangelho era uma historinha, eu levei uma bronca mais de metro, né? Historinha, você está doido? Você está falando da história de Jesus, como é que você fala que é uma historinha? Então o Evangelho, ele traz essa sequência para a gente começar a entender como funciona. Então lá no capítulo 11, Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo. Ele fala do respeito. Né? E esse tema tem o seguinte objetivo: praticar as leis maiores, amando, respeitando e compreendendo o próximo, da mesma proporção que gostaríamos de ser amados, respeitados e compreendidos. É o quê? É não fazer o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, automaticamente, quando a gente começa a respeitar, a gente começa a tolir um pouco esses nossos conceitos ainda de que eu tenho sempre a razão. E a gente começa a ouvir mais, a gente começa a analisar mais, a gente começa a observar mais. E aí tem um ponto de interrogação, né? A gente tem que prestar atenção para que esse nosso refreamento mediante esse respeito não se torne algo orgulhoso, de recriminação, de apontamento. Porque a gente hoje, eu gosto de dizer, a gente tem algo muito importante dentro da gente. Parece que às vezes a gente está um passo acima da sociedade. A gente consegue enxergar coisas que 90%, 95%, 97% da sociedade ainda não consegue enxergar, porque vive única e exclusivamente a matéria. Não consegue dar um passo à frente. Para mim está tudo muito bom quando você tem dinheiro. Quando você não tem dinheiro, está tudo uma porcaria. Mas a gente não consegue abrir os horizontes. E nisso foi na semana retrasada, teve um colega lá na loja e disse assim, não, porque minha vida está assim, minha vida está assado, minha vida está assim, minha vida está assado. Falei, poxa, cara, mas tudo vive em torno do dinheiro. Ele, você tá maluco? Você é espírita, tá falando que tudo vive em torno do dinheiro? Falei, beleza, você é vendedor, não é? Tá com a meta batida do mês, salário bateu no bolso, não tem nenhuma cobrança na rua, você chega em casa, pô, feliz da vida. Aí chega lá, a esposa tá arrumadinha, tá tudo direitinho, a vida vai, né? Porque você só vê a matéria. Aí, pensa diferente, não bateu a meta, a cobrança tá alta, né, Marcelo? A cobrança está alta, o cara não pagou, o fornecedor não entregou, a comissão não bateu. Você já chega em casa como? Da mesma forma quando você está com o dinheiro no bolso? Você chega em casa estressado, preocupado,
Aí, por sua vez, a esposa também está com problema no trabalho. E aí ela não fez o cabelo, ela não tomou banho ainda e ela está sentada no sofá preocupada com o que vai fazer. Daí a janta não está pronta, cara. Mas você está com fome. Só que você não está com fome, você está com fome. Mudou tudo. E o que a gente precisa fazer? Começar a entender que a gente precisa respeitar a todos como gostaríamos de ser respeitados. Da mesma forma que todos têm problema, eu também tenho, os outros também têm. Só que a gente egoístamente, através do nosso orgulho e com pouca humildade que a gente ainda tem, a gente só pensa na gente. E aí sabe quem paga nisso tudo? É o filho. É o cachorro que leva um bicudo, porque ele está na frente do caminho e você maltrata o cachorro. É a planta que você não dá água, é o passarinho que você não cuida, e aquilo vira um círculo vicioso, porque você não consegue respeitar o seu próprio limite. E quando a gente não consegue se respeitar por causa das nossas imperfeições, por vindouras do orgulho, tudo cai. Aí, desculpa a expressão, a nossa vida vira um inferno. Mas é criado pela gente mesmo. A gente mesmo cria essas situações porque a gente não consegue respeitar. Daí, no capítulo 12, vem falando, ó, você precisa amar os vossos inimigos. E nesse caso de tudo que eu falei, quem é o nosso maior inimigo? É a minha própria consciência, que ainda não consegue atinar e aceitar aquilo que eu tenho. Poxa, mas o meu trabalho está ruim. Aí é um ponto bastante interessante. O meu trabalho está ruim. Aí eu pergunto assim, o que você fez para mudar o seu ambiente de trabalho? Você quer que as pessoas modifiquem para que você se sinta bem. A história daquela pessoa que quer crescer. Vocês conhecem a história? Temos uma vaga para gerente. Temos 2 pessoas. O cara acomodado, o que ele faz? Para ele crescer, ele não quer se esforçar. Ele quer que o outro cara não cresça. Porque aí ele fica melhor que o cara que está prejudicado. A vida espiritual é a mesma coisa. Como se cresce na vida espiritual? Vir ao centro uma vez por semana? Não resolve. A gente precisa pegar os ensinamentos, analisar os ensinamentos, colocá-los em prática ou não, dependendo da análise que a gente fez. Porque se eu falar para você, gente, olha só, eu sou um palestrante espírita, pule da ponte que vocês vão para o céu. Aí eu vou fazer o que ele mandou, o que a gente chama de fé cega. A gente precisa fazer essa análise e entender o que está acontecendo. E aí começar a colocar em prática, freando o nosso orgulho. E ele diz aqui, através do respeito com aqueles que pensam, agem e falam diferente de nós. Todo mundo aqui fala a mesma língua? Todo mundo aqui pensa igual? Todo mundo comunga do mesmo pensamento? É claro que não. E aí o que precisa fazer? Aquele que sabe tem que ajudar aquele que não sabe tanto. Então, no meu caso, eu preciso ajudar a minha esposa, que hoje não tem o mesmo ensinamento do que eu, mas que um dia virá a ter. Mas como se ela vai querer virar alguma coisa ao meu respeito, se eu não dou o exemplo? Então, a gente tem hoje aqui uma oportunidade ímpar de levar para o nosso lar, de levar para o nosso trabalho. Vamos, gente, olha a sociedade como vive hoje. Olha a crise que o país vive. Se a gente não vibrar coisas positivas, a gente ajuda a piorar. Chega alguém no trabalho de alguém e fala assim, nossa, mas a política está uma porcaria, o governo não vai. Você fala assim, é mesmo. Aí ele diz assim, pô, mas aí você aprende no centro? Que a vida continue assim? A gente precisa ter um momento de esperança. A gente precisa ter esperança. A gente precisa passar para as pessoas que as coisas vão de acordo com aquilo que a gente planta. Que a vida vai continuar, a gente precisa se remontar, a gente precisa se remodelar, precisa colocar as nossas inclinações mais sob controle para que a coisa comece a crescer. Que do céu não vai cair nada. E aí, a gente precisa tomar conta do nosso orgulho. E aí a gente começa a gerar alguma outra coisa diferente, que é a humildade. A gente começa a aceitar as coisas de como elas são, de forma mais humilde, menos revolta, menos sentimento de vingança, menos aquele sentimento de posse, onde tudo eu posso, tudo eu quero, tudo eu tenho, tudo é meu. E aí a gente começa a observar a vida de uma forma correta. E muitos dizem assim, nossa, o espírito observa a vida de uma forma diferente. Não. Diferente é o que a gente vê na sociedade hoje. Isso é diferente do correto. O seu filho fala um palavrão, não é correto. As pessoas falam assim, nossa, que lindo. Nossa, mas ela aprendeu a falar um palavrão, já está falando. Pô, já começou errado. E a gente precisa começar a cortar isso. A gente precisa começar a mudar os conceitos da sociedade. Não estou dizendo nada de outro mundo. Também não estou dizendo que vai ser fácil. Pelo contrário, vai ser difícil. Gente,
Alguns, não sei se todos já leram a Bíblia ou leem a Bíblia. As pessoas olham a Bíblia e falam assim, nossa, coitado de Jesus, né? Sofreu tanto, nossa, tadinho, né? Foi cuspido. Será que era isso que ele queria deixar? Esse era o recado da Bíblia? Ele queria dizer que a gente ia passar por dor, que a gente ia passar por sofrimento, que a gente ia ser pisoteado, que a gente ia ser massacrado, que a gente ia ser cuspido, hoje de uma forma diferente. Mas quando ele diz, vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais, a dor do Calvário nada mais é do exemplo que diz assim, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo e nós somos filhos dele, nós também podemos vencer. Agora, vai ser fácil? Claro que não. Para ele não foi fácil, que é no espírito. Preciso nem falar, imagina para a gente. Só que essa mudança tem que começar agora. E aí, freando as nossas imperfeições, vai ajudar. No capítulo 3, ele diz assim, ó, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Esse capítulo fala da ostentação. Ele diz, ó, fazer o bem, sem ostentação, renunciando ao orgulho e à vaidade. Então, quando eu começo a respeitar o meu próximo, colocando o meu orgulho e as minhas necessidades, não acima de tudo, mas no limite correto, eu passo a ver a vida de uma forma diferente. Quando alguém me fizer o mal, eu não devolvo mais o mal. Eu coloco o meu orgulho sob controle e começo a devolver de forma humilde. Eu começo a mostrar a vida como ela é. Eu não preciso bater ou levou. A gente precisa observar essas coisas dentro da gente, porque a gente faz isso em casa. E às vezes a gente nem percebe. A gente faz isso no cachorro. Lembra que eu brinquei? A gente chutou a planta, a gente bateu no cachorro, não deu comida ao passarinho. Isso tudo a gente precisa frear esse nosso lado ainda animalizado, né? Muito mais instintivo do que propriamente moralizado, e colocar isso numa balança. Eu quero continuar assim? Claro que não. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ser o exemplo para poder ter essa modificação, para poder dar esperança àquele que necessita. Então, olha só, né? Vamos tentar entrar nesses temas hoje. Vamos tentar observar o que é amar os nossos inimigos. Vamos entender a palavra amor. Né? Hoje está muito comum falar de amor, né? As pessoas dizem, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas a gente não sabe o que significa amor. Né? Dentro do amor a gente vai falar sobre respeito. Vamos entender quem são os nossos inimigos. E vamos falar sobre o orgulho e a vaidade, que é o tema de hoje. Mas se a gente observar, o orgulho ele está dentro de todos esses temas. E a humildade também. Vamos entrar nele. Então, amar os vossos inimigos. Não é importante para a gente lembrar. Perdoe como você gostaria de ser perdoado. Ame como você gostaria de ser amado. Faça somente o que você gostaria que fizessem com você. Isso é o mais importante. Se eu não gosto de ofender, não ofenda. Se eu não gosto de humilhar, não humilhe. Se eu não gosto de ser maltratado, não maltrate. Ah, Diogo, mas e se isso acontecer? A mudança, ela é gradativa. E o fato da gente reconhecer que a gente errou, já é um começo de um passo. Há muito tempo atrás, a gente fazia e não percebia que a gente estava fazendo. E a gente achava que a gente estava certo. Hoje a gente faz, né, a consciência praticamente automática, não é isso? Ela cobra, e quando ela cobra, você fala assim, caramba, e agora? Aí agora a gente tem que começar a domar o nosso orgulho. Tem que aprender a pedir desculpa, tem que aprender a se retratar, tem que aprender a modificar isso. Esse processo de mudança é muito importante, principalmente para aquele que não conhece a verdade. Eu ia lembrar assim, poxa, mas a Andréia não pedia desculpa. Poxa, a Andréia já pede desculpa. O que será que está acontecendo com a Andréia? O que é que aconteceu para que a Andréia hoje modificasse a forma com que ela tratava as pessoas? E aí você já plantou aquela sementinha. E a gente é curioso, né? Na verdade a gente é fofoqueiro, né? A gente quer saber o porquê, quer saber as coisas que estão acontecendo. E aí a gente começa a ter essa modificação. Então, quando a gente trata as pessoas da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado, a gente já dá um passo muito importante no fator da humildade. Porque ninguém gosta de ser maltratado. Pelo menos, eu não gosto. Então, vamos lá. Em Mateus 5, 44, 45, ele diz, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que estás nos céus. Né? Jesus falava muito ao Espírito. O que ele falava, que ele queria dizer que a gente precisa domar essas nossas inclinações. A gente precisa domar esse vulcão que ainda vive dentro da gente. Que você está calmo, tranquilo. Né? A gente consegue às vezes ficar calmo. Mas pisou no calo, parece que a gente, né?
abre a boca e sai aquele monte de mosca. Parece que a gente solta aquele vulcão de tudo que está preso dentro da gente. Aí depois a gente bota a cabeça e fala assim, caramba, né? De novo. E aí a gente precisa olhar esse ensinamento de Jesus que fala sobre isso. Que a gente precisa observar o que a gente está fazendo. Né? Quem consegue, no trânsito, vamos lá, no trânsito, alguém fechou lá, primeira coisa que a gente faz, vai com Deus, né? Mas é que ele vai com Deus, né? Com vontade de que ele vá com Deus mesmo, né? Diz um menino lá no centro, que ele fala assim, quando a pessoa me maltrata, eu vou fazer uma oração no nome dele, né? A gente não quer nem saber o que passa na oração. Mas é essa observação que a gente precisa entender. Aquele ser ainda não entende. E aí tem um outro aspecto, eu não sei se vocês já repararam por isso. Acontece algum caso desse. E a gente consegue segurar a nossa onda. Né? Mais ou menos, bem ou mal, a gente segura a nossa onda. A gente fala assim, caramba, o cara fez isso. Aí pensa por um outro lado. Imagina se isso acontece com uma pessoa sem paciência, no trânsito. Deram uma fechada na gente. O cara fechou, você, poxa, vai embora. Você imagina se é um cara com revólver. O cara volta, pum, mata ele. Então, de certa forma, ainda bem que é comigo, que consegui colocar sob domínio aquela minha imperfeição. E se fosse com uma pessoa que não tivesse essa paciência? Olha o trânsito como é que funciona, olha a sociedade que está passando. Então, de certa forma, a gente pode ajudá-los. Se acontecer comigo, pelo menos eu seguro a minha onda. Lógico, né, que o pensamento dá aquela flutuada, né, a gente vai naquela zona que não é tão bacana, mas a gente consegue, de certa forma, manter sob controle. Coisas que há pouco tempo atrás a gente desceria do carro, maria uma confusão danada. Hoje a gente já pensa, antigamente a gente não pensava. Olha como é que as coisas começam a estar incutidas no nosso pensamento. E aí, no Evangelho, no item 3, diz o seguinte, amar os inimigos é não lhes guardar o ódio, nem rancor, nem o desejo de vingança. Essa é uma receitinha de bolo. É perdoar sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. A gente nunca põe obstáculo, né? Eu te perdoo, mas se tu fizer de novo, nunca mais. Não é isso que a gente faz? Eu tenho uma história legal de um conhecido que diz assim, brigou com um cara assim, para mim você morreu. Aí ele falou assim, se ele estiver na rua, eu atravesso. Pô, então ele morreu. Porque se ele tivesse morrido, tu ia passar do lado dele. Então, de repente, ele está te incomodando, você se incomoda por ele e ele não se incomoda por você. Quem é o prejudicado? De repente, a pessoa não está nem aí, está seguindo a vida dela, passou, vamos embora. Vida que segue, como diz os mais novos. Mas você está assim, se ele vier, eu atravesso a rua. Então, ele não morreu, ele está sempre no teu pensamento. Está na sua história. E quando isso vai mudar? Quando você começar a deixar as imperfeições de lado e começar a observar que o defeito está dentro da gente. Aí, tudo bem, vida que segue. Ele fez uma vez, tudo bem. Continua sendo bacana com ele, então vai fazer de novo. A gente é espírita, mas a gente não é bobo. As pessoas às vezes confundem. Espírita não é ser bobo. Se a pessoa errou com você, você vai dar a mesma coisa? Você vai ter um pouco mais de cautela, mas vai compreender aquele estado daquela pessoa, mesmo porque ontem você esteve no mesmo estado, se às vezes ainda não está. Ele diz, é socorrê-los em apresentando a ocasião, é privar-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que o possa prejudicar. A gente tem uma mania muito feia, não sei se todos, mas a gente vê muito, a pessoa faz alguma coisa para você, a gente tem prazer de contar para todo mundo que aquela pessoa, e de repente foi uma interpretação sua. A história, gente, ela tem sempre dois lados. Então, quando tem uma história envolvida duas pessoas, tem sempre dois lados. Mas a gente vai sempre trazer a história para o lado de quem? Para o nosso estado. Então, eu vou estar sempre certo, não é isso? Como a Andréia vai estar sempre certa na história dela. Mas e aí? Em que lado eu fico? Se a história tem sempre dois lados, eu vou puxar para mim farinha e ela vai puxar para a farinha dela. Está aí o nosso dever. E quando a gente começa a repassar isso, começa a criar um clima chato. A pessoa vê aquela pessoa lá no fundo, e lá, aquela pessoa fez isso, isso e isso. E a gente nem sabe se isso é verdade. O seu Gama, uma vez, foi lá no centro, e ele disse assim, olha, foi um rapaz lá na TV, e falou assim, seu Gama, eu tenho que te contar um negócio. Aí seu Gama falou assim, é de mim? Não. Alguma coisa pra mim? Não. Vai alterar alguma coisa na minha vida? Não, então não quero saber não. Educado como ele é, Então não quero saber não, não precisa me contar não. E faz sentido. O que isso vai acrescentar? Nada. Então, passa adiante,
guarda lá a sua fofoquinha, o seu comentário para você e vamos tentar trazer a vida da melhor maneira possível. Isso é amar os inimigos. E aquela pessoa, quando você fala assim, não, tu não precisa me contar não. Ela fala assim, cara, a pessoa ficou chateada, mas ela vai entender que não é para ficar contando. E a gente precisa mostrar isso para a sociedade, principalmente para a gente. É finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Perdoou, mas não precisa espalhar, não precisa contar para ninguém. Faz parte da gente, né? Olha aquele cara lá, ó, fez um monte de coisa para mim, ó, perdoei ele. Perdoa nada, né? Continua dentro de vocês esse ranço, né? Porque a gente ainda guarda isso, né? Nos passes mediúnicos usa-se muito atuar no timo, né? Que é onde está aquelas mágoas, aquele ressentimento, né? E normalmente aquele carinha ali está sempre dolorido, né? Aquele carinha ali fica sempre, a gente guarda aquela mágoa, aquele rancor. Não, esqueci isso. A primeira oportunidade que tem, né? Joga o negócio para fora, mas está dentro da gente. Acho que eu fiz alguma coisa aqui, não fiz não. E o amor? Muito fala de amor hoje, né? Então o conceito lá do nosso Wikipedia diz o seguinte: fala-se de amor das mais diversas formas. Olha que legal. Amor físico, amor platônico, amor materno, amor à vida. Amor que tem relação ao caráter da própria pessoa ou motiva a amar. Quer dizer, no sentido de querer bem, de agir em prol de alguma coisa. Então a gente começa a observar que o conceito material de amor, ele envolve uma gama muito grande. E ele diz, ó, amar também tem o sentido de gostar muito. Sendo assim, é possível amar qualquer ser vivo ou objeto. Esse é o sentido da palavra amor, né, materialmente falando. E aí, um diálogo entre o discípulo João e Jesus, está no livro Ave e Luz. Quem não leu, leiam, porque o livro é muito bacana. Ele é muito bacana mesmo. E ele diz o seguinte, né? Estou na terra por amor aos homens. E qualquer martírio que eu venha sofrer será por amor a eles. Alguém aqui sofreria algum martírio para ajudar o seu próximo? Não precisam responder. Se fosse dentro de casa, a gente até faria, mas e um próximo? E aí, é um conceito muito interessante. Quando a gente fala de martírio ao próximo, você fala assim, você logo pensa, não, o cara está morrendo, está caindo do penhasco, eu vou me atirar. Não estou falando isso, gente. Quando a gente fala desse tipo de martírio, a gente está disposto a deixar um dia nosso, uma segunda-feira chuvosa, trovão, para vir ao centro ajudar a dar o passe? A gente deixaria o nosso lar com a nossa família, com uma festinha, porque a gente tem compromisso ao centro? Ou a gente daria uma desculpa? Esse é o sacrifício que a gente está falando. Quando ele falava lá de sacrifício, na época de Jesus, é porque ia ao extremo, né? O povo ainda era muito embrutecido. Mas hoje é diferente. Eu brinco com a história do Cabo Frio, né? Final de semana, feriadão, férias em Cabo Frio, 3 diazinhos. Só que você olha a previsão do tempo na segunda-feira e está assim, chuva, vento, nevasca, não vai dar praia, não tem como, 100% de certeza. Na sexta-feira à noite, você vai botar uma bermuda, uma camiseta, um óculos escuro e você vai para Cabo Frio, porque você está passeando. E se fosse para o centro espírita? E se fosse para fazer uma coleta de alimentos? E se fosse para ajudar um amigo numa mudança que ele não tem grana para pagar o freteiro e precisa que você fosse? Iríamos? Está dentro desse patamar aqui, ó. Esse sacrifício que a gente deveria fazer em prol do outro. E aí a gente não vai. A gente dá uma desculpa. E a gente está amando? Claro que não. Claro que não. É esse ponto de vista. A gente tem que parar de ir ao extremo. Martírio. Não, eu vou lá, eu vou passar numa cerca de arame farpado para ajudar um amigo. Não, gente, a gente está falando de consciência. A gente está falando hoje de moralização. Na época de Jesus precisava vir essas coisas porque as pessoas só entendiam daquela forma. Hoje é muito mais consciencial. Poxa, eu tenho um amigo lá que está precisando de uma oração. Será que eu paro realmente e mando um pensamento positivo para ele? Será que eu desço do meu pedestal de que eu sou melhor e com muita humildade eu reconheço que eu preciso de ajuda? Eu reconheço que eu posso fazer muito mais? Está aí o conceito de amor. Por isso que amar hoje é muito difícil. E aí entra, nesse livro aqui, Paciência, uma Prática que Eleva, é um livro confeccionado pela nossa casa, ele diz o seguinte: amor é afeição profunda, é gostar muito, é respeitar muito, é um sentimento nobre e divino causado pela compreensão. Vou dar um ponto aqui, ó.
A gente gosta muito, a gente respeita muito, a gente tem um sentimento nobre e divino causado pela compreensão, a gente sempre compreende o próximo. Quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente sempre compreende. Pela tolerância, a gente sempre tolera. Vamos lá, paciência, a gente sempre tem paciência. Pela crença, principalmente pela fé raciocinada. Então ele diz, amor é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. A gente sempre faz isso. Então a gente ainda não sabe amar na sua plenitude. A gente pode ter espasmos de amor, pode ter momentos de amor, mas não pise no meu calo. Porque se pisar no meu calo, eu boto todo o meu orgulho para fora e esqueço toda aquela humildade que eu venho aprendendo na casa espírita. Por isso a gente está hoje num plano de provas e expiações, onde há mais dor e sofrimento do que paz e felicidade, senão não estaríamos aqui nem em regeneração. Estaríamos lá para os espíritos de escola, lá para cima. Estaríamos do lado de Jesus lá. E como a gente não está, a gente precisa frear esses nossos ímpetos. Então diz o seguinte, no livro Cristianismo e Espiritismo diz, verdadeiro princípio do cristianismo, o amor, sentimento que fecunda a alma, que reergue de todo o abatimento, sentimento que ainda pode surgir na renovação e regeneração da humanidade. Olha que legal. O que o amor faz? O abatimento de sentimento que ainda pode surgir a renovação. A gente não está aqui para se renovar? Regeneração da humanidade. A humanidade precisa passar por esse processo, porque a humanidade, isso nos inclui, ainda é muito orgulhosa, só pensa em si mesma. E aí eu vou dar para vocês alguns dados materiais. Vocês sabiam que 78% a 80% da população está endividada com os cartões de crédito? Aí você fala assim, poxa, mas o que isso tem a ver com a palestra espírita? Que 80% das pessoas hoje, endividadas, não sabem lidar com as coisas materiais. Imagina com as coisas do espírito. Que chegam em casa naquele patamar que eu falei para vocês. Briga com a esposa, chuta o cachorro, bate no coisa, puxa o passarinho, faz isso tudo. A gente não consegue lidar ainda com o pouco. Aí Jesus diz, quem não é fiel no pouco, não pode ser fiel no muito. Eu trabalhei muito tempo na Ambev. Vocês conhecem a 24 de maio? 24 de maio devia ter uns 70 bares. Hoje tem 24 casas religiosas só naquela subida. A gente está falando de 24, né? Parece até o mesmo número, 24 casas religiosas de todos os gêneros só naquela subida. O que significa isso? Que a população está precisando de ajuda. A população não consegue entender, não consegue lidar com as coisas materiais e estão se desesperando. Então aceitam qualquer coisa para livrar dos problemas. Poxa, deixa 20 aqui. Não faz não, que é só brincadeira. Bota ali assim, resolva os seus problemas, pague 20 ali na entrada. Isso aqui está lotado, gente para lá, gente para cá. Mas não é que aqui seja uma casa para ganhar dinheiro. Mas as pessoas, a sociedade está precisando de ajuda. Ela está precisando de conselho, está precisando de uma palavra amiga, está precisando de um exemplo. E aí estamos nós aqui reunidos numa segunda-feira, que poderíamos estar em casa, porque vai ter a novela agora, mas estamos aqui prontos a observar o que eu posso fazer pela sociedade. E assim, como fazer isso? Você dorme do lado de uma pessoa, ou não, que precisa de ajuda. Você trabalha do lado de uma pessoa que está precisando de ajuda e a gente não está nem ligado. A gente está tão preocupado conosco que a gente esquece de olhar o próximo. A gente esquece de olhar as coisas que estão ao nosso lado, gente. Pelo amor de Deus, né? Como a gente pode dizer. A gente tem muita coisa para fazer. E eu não estou dizendo para você, estou dizendo para mim. Eu lido com 100, 80, 200 pessoas por dia no meu trabalho. E às vezes eu olho quando a pessoa está na porta e falo assim, lá vem aquele cara chato de novo. Pô, que ignorância minha. O que a gente precisa fazer? Pô, esse cara eu preciso de ajudar. Né? Quem não faz isso, né, gente? Poxa, isso é demagogia, né? Mas é assim que a gente precisa entender. A gente precisa ver as coisas de uma forma diferente. A gente não sabe o problema que aquela pessoa tem em casa. De repente você foi o ponto de para ele descartar tudo aquilo que ele tem na cabeça dele. E se a gente devolver, a gente vira igual. A gente dá um copo de veneno e toma 2. E a gente precisa fazer. Só que assim, essa análise tem que ser todo dia. Porque senão a gente esquece. E a gente tem que estar se observando. Isso é amor. Isso é o conceito de amor. Por isso que eu falo que amar é muito difícil. Ele diz o seguinte: amor é um laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres
da imensidade. Sem Ele, a própria criação infinita não teria razão de ser, porque Deus e Jesus são sua maior expressão suprema. Aí eu digo assim, amar é difícil, mas olha, eles amam profundamente. Olha a paciência que tem com a gente. Vocês já pensaram no anjo da guarda? Esse cara é... Né, eu falo que ele é meu amigão. Porque, pô, me aturar, eu sou um mala danado. Ele me aturar, o cara tem que ser muito bacana. Por quê? Porque ele entende sempre quando a gente quer sucumbir às missões. Ele entende quando a gente não quer, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Agora, quando a gente precisa, ele se aproxima e fala assim, pô, cara, vai lá que eu tô contigo. E a gente não dá valor a isso. Não é isso? A gente acha assim, ninguém tá vendo, besteira, né? Ninguém tá vendo. Posso fazer, ninguém tá vendo, e ele tá do teu lado. Vendo tudinho. A gente com a maior cara de pau, depois de fala assim, né? A história do cara que bebe muito, né? O cara bebe muito e fala assim, meu Deus, se tu me ajudar, eu juro que eu nunca mais eu bebo. Né? Logo depois ele faz de novo. E a gente fala isso para os nossos anjos da guarda. O cara me ajuda que essa aí eu não vou errar de novo não. Daqui a pouco tu erra de novo, cara. E aí a gente precisa ficar nessa. Né? E ele está incutindo no teu ouvido. Pô, toma cuidado, pô, não faz assim. Poxa, presta atenção. Pô, não é por esse caminho, é por esse. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. E aí a gente começa a observar. Amar é muito difícil. Mas respeitar a gente pode. E aí tem alguns conceitos, né? Vocês já viram isso aqui? Olha a importante descoberta científica. Né? Grávidas e idosos causam sono. Sabiam disso? Então diz assim, ó, toda vez que mulheres grávidas ou idosos entram no ônibus, as pessoas sentadas dormem. E não é verdade? Não é verdade? O que significa isso? A gente não consegue respeitar nas mínimas coisas. A gente não respeita nas mínimas coisas. Né? Volta e fala dizer de Jesus, né? Quem não é fiel no pouco, não pode ser fiel no muito. A gente não consegue fazer o básico. Mas eu dou lugar, né? Mas aí eu sento lá atrás, aí eu sou o último a ter que dar lugar. Né? Na faixa de pedestre, eu paro. Quando eu estou de bom humor, quando eu estou de mau humor, eu mando bronca. Mas hoje eu estou atrasado. Né? Sai de casa mais cedo. Né? Vai pescar, né? como diz os adesivos. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Então não há respeito. O que significa a palavra respeito? Tratamos o próximo da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados? Esse é o ponto principal do respeito. Tratar da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado. Se eu não gosto, não faça. Somos severos para com os outros e tolerantes para conosco, ou severos para conosco e tolerantes para com os outros? Quer dizer, eu tolero sempre o próximo e eu não tenho paciência comigo mesmo? Ou eu sempre me tolero e não tenho paciência com o próximo? Que há esse ponto que a gente precisa observar. Às vezes a gente está sempre irritado com a gente mesmo e achar que a gente tem que fazer sempre mais. Aí a gente não respeita o limite do corpo. A gente não respeita o limite da alma. Não respeita esse limite. E a gente se cobra demais. A gente sempre tolera tudo. E a gente não sabe se tolerar. A gente precisa ter essa observação. Até para a gente fazer uma análise, né, de refrear o nosso orgulho e começar a observar essa humildade que a gente precisa fazer, a gente precisa respeitar o limite do nosso corpo. Às vezes a gente precisa descansar a alma. Né? Fala-se muito na yoga, né? Para você fazer lá, né? Meditação, cara. Pô, quem consegue fazer meditação? Deveríamos tentar pelo menos. Né? Aquele momento que a gente limpa a mente e começa a observar o que a gente está fazendo, respeitando o limite do nosso corpo. Poxa, mas eu quero ficar rico, né? A gente trabalha até de madrugada, vira à noite, sem respeitar o limite. E aí a gente sucumbe à missão, porque a gente vai deixando todas as coisas de lado. Como ao contrário, a gente tolera tudo que as pessoas fazem com a gente vira pelo menos um bobo. E não é assim que funciona. A gente precisa mostrar para as pessoas o que é certo e o que é errado. Uma vez eu disse a um amigo meu, ele falou assim, caramba, hoje deu tudo errado na minha vida, não aconteceu nada, estava tudo esquisito, eu não consegui fazer nada certo. Falei, pensa pelo lado positivo, irmão. Ele, o que foi? Ele falou assim, o que seria do errado se não fosse o certo? E o que seria do certo se não fosse o errado? Como é que você sabe que está ruim? Ele, porque eu posso fazer melhor. Eu falei, então faça melhor. Mas como é que você vai ter esse parâmetro do bem e do mal? A gente não sabe o conceito. A gente ainda fica nesse eu não sei o que está certo, não sei o que está errado, prevalece sempre minha opinião, primeiro eu, segundo eu, depois eu.
e a gente fica nessa curva, né? O pai sempre diz, um dia a gente está na água, outro dia a gente está no fogo. Daí, cadê o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio está quando eu consigo travar as minhas inclinações mais, que provém do nosso orgulho. E a gente prossegue, né? Então, o respeito é uma atitude de tolerância aos pontos de vista dos outros e de compreensão para com suas eventuais fraquezas. A gente precisa entender, que fraqueza é essa? A fraqueza para poder levantar uma mesa? Claro que não. A fraqueza de não conseguir lidar bem com todas as situações. Aí a gente diz assim, não, mas eu sei lidar com isso. Será? Será que a gente lida bem com isso ou é um conceito meu de que eu estou sempre certo? Será que eu acerto tudo? Será que eu já nasci sabendo? Quanto tempo eu venho nesse processo reencarnatório para chegar ao patamar que a gente está? Muito pequeno ainda, muito pequeno. Mas olha a sociedade como ela está. A gente está muito avançado, mediante sociedade, mas muito pequeno, porque a gente não consegue frear as nossas inclinações mais. Mas a gente já deu um passo. E, né, como diz, é sempre um passo de cada vez. Mas quando eu vou dar o próximo passo? Quando vai ser meu próximo passo? Vou deixar para a próxima? Aí nisso a gente já está não sei quantos milhões de anos encarnado e reencarnado. Quem sabe nós éramos de nós que estava atacando a pedra no Cristo? A gente não sabe o esquecimento do passado. O que eu sei é que eu preciso fazer agora. Preciso fazer agora para plantar o meu futuro. E a gente tem muita gente que nos observa. Se você parar para pensar, Sueli Caldas Schubert fala sobre isso, que nós temos uma média de 6 a 7 desencarnados para cada encarnado. Então vamos dizer aqui que nós somos em 50. Vezes 7. 7 vezes 5, 35. Você está falando de uma média só que nós trouxemos 350 desencarnados. Então a gente quer dizer o quê? Que a gente nunca está sozinho. A gente está sempre produzindo e a gente precisa estar sempre produzindo. Então eu vou chegar em casa agora e eu vou dormir. O corpo vai ficar inerte, mas o espírito vai se embora. E aí a gente continua ajudando, continua produzindo. Muitos voltam para a casa de Tiago para continuar as assistências. É normal, é natural e que bom que a gente venha para cá. Agora toma cuidado com o nosso dia, porque se o nosso dia for turbulento, a gente não vem para a casa de Tiago não. A gente vai dar um passeio com as companhias que nós mesmos elegemos. Por isso a importância de uma mente sã, de uma mente respeitosa, para entender como anda, né? Não tem aquele ditado, diga-me o que pensas, não, diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és, né? O nosso ditado é diferente. Diga-me o que pensas, que eu te direi com quem tu andas, espiritualmente falando. Então, no livro Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, pelo espírito de Lancelin, ele diz o seguinte: se deres a devida importância a teu próximo, nunca perderás. Receberás pelos meios que por vezes ignoras a atenção que te agradará e te fará feliz. O que significa isso? A gente faz as coisas esperando sempre alguma coisa em troca. Então vamos lá. Respeita o direito dos outros, que eles certamente e por lei respeitarão os teus. E ainda a harmonia do verso compartilhará com tudo no meio que estimas. Deixa eu ver como é que está a minha hora aqui. Opa, quase não vai levantar para aqui não. Eu vou mandar bronca. O respeito é a luz porque ajuda a transformar as trevas e as claridades imortais. E aí vamos entender os nossos inimigos. Eu vou dar uma acelerada aqui porque senão não vai dar tempo. Então olha só, os maiores inimigos do homem são o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja e a ignorância. Olha só, está tudo dentro da gente. Qual a dose, o tamanho, a gente não sabe. O inimigo em qualquer caso é terreno que precisamos recuperar para o plantio de nossa felicidade futura. Eu preciso domar as minhas inclinações para que eu possa ter um futuro melhor. Esse futuro melhor, gente, não é ser mais rico, ter mais dinheiro, poder comprar mais, esse consumismo assoberbado que a gente tem. Ter uma vida melhor é poder encarar os problemas de frente, observar as coisas que estão acontecendo e da melhor maneira possível tirar a conclusão e o conceito correto. Não quer dizer, e não é que eu vou resolver todos os problemas, mas eu vou ter certeza de por que é que as coisas estão acontecendo. Eu vou ter a certeza de que eu fiz o melhor para combater isso e não consegui resolver, mas sair com menos cicatriz. É a história do quebra-mola. Você passa no quebra-mola uma vez, 2, 3, na próxima você já desvia. Você já sabe que se você não parar ali e for mais devagarinho, você vai quebrar seu carro. E assim a gente vai quebrar a cara. E aí isso tudo faz com que a gente observe essas nossas incertezas. As imperfeições são os véus que ocultam Deus à visão dos espíritos infelizes.
As nossas imperfeições são tão grandes que a gente não consegue ver o futuro de uma coisa por vindoura. A gente só consegue enxergar o futuro material. Eu vou na casa espírita, André, porque olha só, acho que eu vou receber uma promoção no trabalho. Vou ganhar mais. É assim que funciona. Agora, a gente não pensa em, vou na casa espírita, vou me instruir porque eu vou ganhar mais lá na frente. Mas mais o quê? Mais espiritual. Mas eu não consigo pegar. Eu não consigo vender isso, cara. Eu não consigo negociar no câmbio. Mas se fosse alguma coisa material, a gente faria. Essa é a atenção que a gente precisa ter. E aí Jesus fala de humildade, né? Características de pessoas francas que aceitam a verdade e que têm senso de realidade apurado. Reconhecem seus erros e acertos com a mesma naturalidade. Não subestimam nem supervalorizam fatos, pessoas, coisas ou a si mesmo. A gente consegue fazer isso? Mais ou menos. Já melhorou, antigamente a gente não conseguia fazer nada. A gente fala assim, nossa, caramba, o cara vem aqui, dá um monte de pedrada na gente, dá um monte de abacaxi, ele deve ser um santo. Claro que não. Estou muito longe, estou no mesmo caminho que vocês. No mesmo caminho, buscando a melhora. E aí a gente começa com a gente. Né? Diz assim, você precisa mudar o mundo. A gente pode mudar o mundo? Pode. Vamos falar que eu sou louco. Mas o mundo é o nosso interior. Se a gente não mudar o nosso mundo, a gente não consegue mudar o mundo dos outros. Cada um está no seu mundo. Como eu vou mudar o meu mundo se eu não mudar o mundo do meu filho, se eu não consigo mudar o meu mundo? Isso me preocupa, a sociedade em si. Né? Educar o filho hoje é muito difícil. Aí eu fico pensando assim, caramba, como eu vou educar o meu filho se eu continuo errando? Meu filho, não grite com os outros. E eu grito com ele, eu grito com minha esposa, eu grito com o cachorro, com o papagaio e o periquito. Meu filho, não fale palavrão. E eu sou o rei do palavrão. Meu filho, não beba. E eu me embriago. Meu filho, não fume. E eu fumo. Meu filho, não use drogas. E eu faço uso disso. Meu filho, não roube. E eu sou um mau exemplo dentro do meu trabalho. O que moral eu tenho para falar com meu filho? Se eu burlo toda a sociedade, se eu burlo tudo, se eu tento fazer o máximo possível para enganar tudo e a todos, como eu vou dizer para o meu filho para ele não fazer? Que moral eu tenho? Está vendo? A sociedade funciona dessa forma. Humildade e desprendimento são virtudes que repetidas vezes Jesus apresentou como características essenciais do verdadeiro cristão. E a gente está falando de Jesus. Então, a humildade é a fonte de todas as virtudes, de todo progresso, de toda elevação moral e intelectual, com certeza. E aí entra o nosso orgulho, né? Para a gente finalizar o nosso tema de orgulho. Então, olha só. O trabalho mais difícil é o trabalho sobre si mesmo. Por quê? Porque mudar os outros é muito fácil. Apontar os erros é muito fácil. Agora, mudar a si mesmo, reconhecer a nossa fragilidade mediante uma sociedade tão crítica que a gente tem é muito difícil. Alguém gosta de receber crítica? Quando pisa no calo, como é que a gente fica? Será que a gente deu obrigado? Eu estou errado? Não tem problema não, meu. Pô, que bom que você me ajudou. É assim que funciona? Não, né? Corrige, tá bom. Aí a cabeça fica, né? Aí, viu aquela brincadeirinha daquela criancinha vestida de diabinho? É assim que a gente fica. Fica no meio do caminho, né? Você tá lá, você tá cá. Você tá lá, você tá cá. Você tá lá, você tá cá. E a gente precisa observar isso. Agora, será que quando a gente critica, a gente espera que as pessoas tenham que atitude conosco? Se a gente não tem para com elas, a gente vai exigir o quê? Modificação muito árdua que a gente tem que fazer para alcançar a humildade. O orgulho faz isso com a gente. Né? Não tenha medo de mudança, ela assusta, mas poderá ser a chave daquela porta que você tanto almeja entrar. Aquela paz interior. Olha, eu tenho um arrozinho, feijãozinho na minha casa, um bifinho, mas a harmonia da minha casa é enorme. Eu chego em casa, meus filhos me recebem da melhor maneira possível. Não é isso? A gente chega em casa, está tudo tranquilo, calmo. Você gosta de voltar para casa? Quantas vezes, né? E eu vou jogar bem alto. Quantas vezes a gente teve vontade de não voltar para casa? Todo mundo teve isso. Todo mundo tem. Sabe que vai chegar em casa, vai brigar com o cachorro, papagaio e periquito, as coisas não vão estar do jeito que eu quero, eu não quero voltar para casa. E aí a gente começa a relutar mediante uma coisa que só depende de mim. Poxa, mas eu sou o maior conhecedor da verdade.
Eu preciso baixar a minha bolinha e com muita humildade tentar resolver o problema que eu mesmo criei. Porque se eu sou o mais sábio, eu tenho mais responsabilidade de ajudar do que aquele que não sabe, não é isso? E onde eu estou nesse patamar? Estou no patamar de que eu tenho que ir tentar fazer o melhor que eu posso. E aí a gente começa a esbarrar. Vamos lá, André, não precisa levantar a plaquinha não. Eu vou pular esse conceito e vou entrar no finalzinho aqui para a gente ver. Olha só, né? Aí as pessoas falam assim, mas o orgulho é ruim. O orgulho é isso. O orgulho é isso. Né? Eu vou voltar um aqui, ó. Olha só o que significa orgulho. Nesse conceito aqui no livro Grandes e Pequenos Problemas. O orgulho é o sentimento da própria grandeza real, existente no infinito de cada seis, mas se torna negativo quando transbordado ou desviado do seu verdadeiro curso. Poxa, gente, quando eu vejo meu filho lá na apresentação da escola, eu fico orgulhoso, choro e tudo. Mas em excesso faz mal. Eu cometi uma gafe dessa terrível. Eu vou contar rapidinho, para a gente encerrar. Meu filho foi na escola lá e ele ganhou um prêmio lá para fazer uma prova para ganhar 100% de uma bolsa. Pô, eu todo prosa, né? Pô, caramba, meu filho, que eu eduquei, caramba, vai ganhar 100% de uma bolsa para fazer a prova. Aí eu fui falar com o rapaz da van. Pô, mas o filho dele estava na mesma sala do meu filho. Eu falei, pô, tu não sabe da maior. Pô, meu filho foi o melhor aluno da sala. Pô, estraguei o negócio todo. Pô, o filho dele estudou com o meu filho. Quer dizer, se meu filho for melhor, o dele não era melhor. Como ele deve ter se sentido? Pô, depois eu me senti uma porcaria. Eu falei assim, caramba, que besteira que eu fiz. E numa coisa boba. Então é o seguinte, o orgulho é bom, em excesso é o que faz mal, é o que a gente precisa entender. Então vamos lá. O orgulho é um dragão devorador que destrói todas as qualidades do espírito. O orgulho, a vaidade e o egoísmo são aliados naturais a seguir os preconceitos e, por fim, a força e a violência. Isso caracteriza a luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, identificando todas as épocas. A matéria se degladia-se com o espírito. E a gente vê nesse orgulho, ó, em quantas reencarnações. Vamos encerrar aqui, porque senão o André vai brigar comigo, tá? Meu vídeo não vai passar. Não, já botei o vídeo, não precisa não. Já pulei ele porque meu horário está no tempo. Pode passar, Diogo. Pode passar, não tem problema não. Ó, ela que mandou. É pequenininho. Ih, acho que ele não vai passar não. Acho que não deve estar compatível, não transformei ele. Bom, não é para passar, então vamos lá. Vamos ler o finalzinho aqui para a gente entender, porque assim, eu tenho uma regra muito clara, sabe? Lá na nossa casa, quando a gente saiu para fazer palestra fora, nosso mentor espiritual, ele disse assim, olha só, preste atenção. Em todas as palestras que vocês forem, eu vou, ou vão estar com você. E se vocês fizerem alguma coisa fora da regra, volta para casa. O que significa isso? A gente não pode estar o tempo, a gente tem que prestar atenção, tem que fazer tudo dentro do que está escrito, porque senão a gente perde a oportunidade. O que significa isso? Se eu demoro, meu orgulho fala mais alto e eu passo a não dar o recado que eu preciso dar e coloco muito mais os meus conceitos. Porque no livro tal, no versículo tal, e aí o conceito cai e vira só, né, o meu orgulho. Então a gente tem que viver nessa rédea, porque senão a gente sai fora da brincadeira. Então vamos lá. A razão nunca vive inteira ao nosso lado. Se fomos ofendidos, em verdade também ofendemos por nossa vez. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem, que é o que a gente está fazendo hoje, compete-nos tentar, por todos os meios ao nosso alcance. Olha que legal. Ele fala que a gente tem que tentar o máximo que a gente puder. Não está pedindo para a gente fazer nada além daquilo que a gente possa. Eu vou virar todas as madrugadas no centro. Nosso corpo precisa de descanso. Uma vez ou outra, não tem problema. Mas todo dia nosso corpo não aguenta. A justa conciliação com todos que se encontrem em desarmonia. Né? Aí Jesus ensinou, reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho com ele. Mas quem é o nosso primeiro adversário? Sou eu mesmo. Eu preciso mudar o meu mundo. Esse textinho está no livro Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz, no capítulo 31. Tá, gente? Tá no tempo. Muito obrigado. Temos uma ótima semana. E muito mais. Não acredite em nada do que eu disse. Vai lá em casa, pega o capítulo 12, dá uma olhada, dá uma relembrada, vê se faz sentido. Vamos colocar em prática, vamos tentar fazer o máximo que a gente puder. Se não fizer sentido, descartem, né? Porque somos falíveis, somos errantes,
mas a gente está tentando se lutar para se melhorar. Tá bom, gente? Obrigado.